Vocês estão prontos para vivenciar a história? Nesta quarta-feira, dia 20 de agosto, CSA e Confiança entram em campo no Rei Pelé às 21h30 para disputar uma inédita vaga na final da Copa do Nordeste. Qualquer um dos times que for para a final será um finalista inédito e a gente espera que seja o Confiança. Essa partida será transmitida em pay-per-view pelo Premier do Grupo Globo. O CSA chega para essa partida com 3 jogos sem vitória, mas passou pelo Ferroviário nas quartas de final da Copa do Nordeste. Não estou trazendo estatísticas da Série C, porque é só uma coincidência os dois times serem da Série C. Já o Confiança, entre Copa do Nordeste e Série C, já são 9 jogos sem perder e passou pelo Vitória nas quartas de final da Copa do Nordeste. Nos últimos 10 jogos entre CSA e Confiança, nós tivemos 2 vitórias do Confiança, 4 empates e 4 vitórias do CSA, ou seja, temos aí um retrospecto bem ruim do Dragão nos últimos 10 jogos contra os nossos irmãos alagoanos. E uma curiosidade, será a terceira partida entre Confiança e CSA esse ano em Maceió, lá no Rei Pelé. A primeira foi 2-1 para o CSA pela Copa do Nordeste, a segunda foi 0-0 pela Série C e a terceira vai ser agora, ou seja, nós perdemos uma, empatamos outra, chegou a hora de vencer e chegou a hora de ir para a final. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, vem comigo para esse pré-jogo de Confiança CSA, o que o Dragão precisa fazer para conseguir a vitória e uma vaga na final e quase 800 mil de cota, ou seja, seria uma maravilha, uma noite histórica se a gente conseguir essa vitória e vamos tentar buscar de todas as formas. Vai deixando seu like, deixando seu comentário, o que é que você espera do jogo, seu palpite e considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter tudo isso aqui de pé. Vamos lá, quais são os caminhos que o Confiança precisa ter para vencer o CSA nesse jogo? Bem, o primeiro caminho, uma pegada mais forte no meio. O CSA é um time, olhando as estatísticas dos últimos jogos do CSA jogando no Rei Pelé, é um time que gosta de controlar a bola. Mesmo em 2 jogos que ele não foi brilhante contra Botafogo e Ituano, mas também pegou 2 adversários difíceis. E aí a gente tem um tempo que não enfrenta times assim. A gente enfrentou as últimas 3 partidas, eram times que dão muito a bola para o adversário. Ituano, Floresta e Anápolis. Então a gente precisa, esse esquema de muito ofensivo, ele precisa ter uma proteção maior no meio, talvez um pouquinho parecido com o jogo contra o Vitória. O Vitória tem um poder de fogo maior do que o CSA por estar na Série A, mas o jogo se parece mais ou menos estatisticamente do que aconteceu lá no Barradão, e quem sabe aí a gente já tendo esse know-how, podemos ter aí o caminho das pedras. Segundo caminho para a vitória, tomar muito cuidado com a bola aérea. Vou fazer sendo o meu destaque do olho nele, Thiago Marques. Um jogador que está com faro de gol. O CSA fez 2 gols assim. Os 2 gols contra o Ituano foram 2 gols de cruzamento. O próprio gol anulado que deu problema lá também foi cruzamento, mas não foi bem uma bola aérea. Até o penal contra o Belo, ele venceu o Belo por 2-0 com 2 penais. Um dos penais foi uma bola aérea que o jogador do Belo cortou com a mão. Ou seja, é um time que joga muito nesse esquema do chuveirinho, do Bumba Meu Boi. Vai forçar muito essa jogada. A gente precisa que a nossa defesa continue sendo muito boa nesse tipo de jogada. A gente teve um capítulo à parte contra o São Bernardo, onde as bolas aéreas passaram praticamente todas, mas com a dupla Valdo e Eduardo Moura, isso não tem sido um problema tão grande assim, que continue e a gente não sofra tanto com a bola aérea do CSA. Precisamos de um jogo perfeito nessas bolas aéreas. Terceiro caminho para a vitória e para cima. Eu falei que esse jogo se espelha um pouquinho estatisticamente com o do Vitória no Barradão, porém, diferente do Vitória, o CSA cede muitas chances. E aí, ao ceder chances, nós naturalmente, talvez seja muito forte, mas a tendência é que tenhamos possibilidade de fazer, de finalizar. O Belo teve 9, o Ituano teve 10. Então, finalizar, nós iremos, então, um capricho nessa finalização e para cima. Nós temos 2 jogadores muito agudos que devem ir titular, Brenner Camilo e Ronaldo Camarão. Neto, que está numa fase espetacular metendo gol. Então, vamos aí para cima dos caras, que nessas chances que eles haverão de ceder, a gente vai lá e marca pelo menos um golzinho. E por fim, aproveitar a tensão.
O momento no CSA é muito tenso, problemas sérios nos bastidores, técnico que vai embora e é recontratado 2 semanas depois, essa briga enorme que teve aí nas arquibancadas, a presidente Miriam Montes começando a ser questionada, o Rafael Tenório voltando à cena do mais absoluto nada, enfim, muito problema ali nos bastidores do nosso querido CSA. Não, pela irmandade, pelo carinho que a gente tem pelo CSA, não queríamos isso, mas já que vamos nos enfrentar, vamos aproveitar. Eu imagino que se a gente não toma um gol cedo, se a pressão que eles vão tentar fazer na saída do primeiro tempo não funcionar, a gente controla esse jogo, ou até melhor, se a gente faz um gol cedo, a tensão vai toda pro lado deles e a gente pode aproveitar, porque a tendência é que eles fiquem mais nervosos, afinal eles são favoritos, estão jogando em casa, e a tendência é que essa pilha, essa tensão vire para o nosso favor se a gente souber administrar e ter o controle mental que esse time tem mostrado nas últimas rodadas da Série C. Olho nele, Thiago Marques, centroavante, o homem tem simplesmente 17 gols na temporada, o homem fede a gol, é impressionante, então tem que tomar muito cuidado, se vacilar, ele não precisa de muita chance não, 1 ou 2 ele já está guardando, é o maior perigo do azulão, então todo cuidado é pouco com o Thiago Marques, fazer uma marcação mais perto dele, deixar ele... não deixar ele confortável e não evitar, principalmente, que os cruzamentos cheguem até ele ou que as bolas cheguem até ele, porque se deixar, o homem vai guardar, ele tá no momento iluminado. E agora vamos para a escalação do Confiança. Vamos ver aqui como Confiança vai para o jogo. Vamos lá, como Confiança vai para o jogo. Lembrando que os contratados após o fechamento das inscrições da janela da Copa do Nordeste não poderão atuar. Então vai ser o time, mais ou menos o time que enfrentou o Vitória no Barradão. Então esse time vai ter Felipe no gol, a dupla de zaga vai ser Valdo e Eduardo Moura, e nas laterais o Wellington e Ayrton. O Wellington, que não jogou na última rodada da Série C por estar suspenso, retorna à lateral direita. No meio, outro retorno em relação ao jogo contra o Floresta, Renilson. Não deixa de ser uma boa notícia, né? Porque vencemos o Floresta e temos 2 titulares descansados para o jogo contra o CSA, que fará dupla na volância ali com o Luiz Otávio e uma trinca no meio com Vitinho. Esse deve ser um pouquinho diferente do que a gente tem atuado na Série C, pela falta dos jogadores e por uma estratégia um pouco diferente de jogar um jogo único fora de casa e sem o desespero que estava sendo as últimas rodadas da Série C. No ataque nós teremos um trio com Neto no comando, Brenner Camilo de um lado, Ronaldo Camarão do outro. Lembrando que até pelo esquema que tem sido adotado, a tendência é que Brenner e Camarão voltem para recompor mais e a gente forme um meio campo aí com até 5 jogadores, fechando ali as possibilidades, controlando o maior jogo e não deixando o CSA dominar tanto as ações. É esse o time que eu espero para esta quarta-feira. E é isso, turma. Esses são os caminhos que o Confiança precisa traçar, o que a gente precisa saber sobre esse jogo. E agora é que os azulinos, os 500, 700 azulinos que estarão no Rei Pelé, levem toda a nossa voz, toda a nossa energia e que a gente volte, termine essa noite de quarta-feira com o mesmo sorriso no rosto que terminamos a noite do último domingo, com uma vitória, classificação para a final, e esse momento mágico do Confiança siga e só acabe em coisas grandes, que pode ser uma final de Copa do Nordeste e um acesso à Série B. Estou confiante, estou feliz, vamos com tudo, Dragão. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.